Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. Bendito seja Ele, o Deus de toda glória, de todo poder, de toda exaltação, o Deus de todo domínio, de toda força, de toda graça, o Deus que domina, que governa céu, terra e debaixo da terra. A Ele a minha gratidão pela minha salvação, salvação da minha família, salvação de todo aquele que crê, da tua salvação, meu irmão e minha irmã, do canal Iluminados pela Graça. Bendito seja Deus. Eu sou seu amigo, o irmão Van. Sou seu irmão Van, das 19 horas, aqui, todos os dias, todas as noites, a partir das 19 horas, estamos aqui com este canal aberto, trazendo e levando a mensagem do Evangelho da Graça e as revelações que estão aqui, que está neste livro, Bíblia Sagrada, ou nas Escrituras, e que tem sido, tão mal interpretada, tão mal lida, tão mal vista nas escolinhas dominicais, Salão do Reino, sabatinais, no catolicismo romano, e tem sido tão defraudada, e desvalorizada, podemos dizer assim também. Mas vamos dar continuidade a esse estudo, que a antiga dispensação, eu estou falando sobre os últimos dias, ainda os últimos, olha a quantidade de vídeos que eu já fiz sobre os últimos dias, e sobre a antiga dispensação, sobre o antigo Aion, a antiga era, sobre o antigo mundo judaico. Então, uma série de estudos que eu tenho certeza que vem mudando, vem falando com você e vem transformando vidas, ainda que seja uma. Eu não estou aqui para mexer, para transformar, para dizer, pronto, olha aí, eu falei e 100 pessoas tiveram uma metanoia, uma transformação de pensamento, uma mudança, uma conversão de pensamento, uma guinada de pensamento. Agora pensa como os irmãos da graça, da escatologia consumada. Não, eu quero que Deus, pelo menos por sua misericórdia, alcance uma pessoa que creia como creu Cristo Jesus, como Jesus ensinou, como acreditaram Pedro, Paulo, João, Tiago, André, de que Jesus viria logo, depressa, rápido, sem demora, como ele prometeu e veio no ano 70. Amém? Bendito seja Deus. Então, o meu questionamento aqui neste canal por que os pastores, não digo pastores, porque a maioria dos pastores é leiga. A maioria é leigo de pai e mãe, não conhece Bíblia. A maioria dos pastores evangélicos, a maioria é leiga. Eles não conhecem teologia, não conhecem escatologia, não conhecem Bíblia, não conhecem as doutrinas da escatologia bíblica. Eles não conhecem. Então, o meu questionamento é por que os teólogos, os denominados, aqueles que realmente, os professores de seminários, professores de escolinhas dominicais, por que eles ocultem o que está escrito, a verdade? Um exemplo, a antiga dispensação que nós vamos ver, que nós estamos estudando, a antiga dispensação, ela estava com seus dias contados, sim. Terminou em 70. Nós estamos provando isso aqui, nós estamos vendo isso aqui. E vamos ver mais ainda. Agora que vai se fechar, o conhecimento, que ela vai agora se apresentar. A Bíblia agora vai revelar, através desse estudo, de que tudo foi concluído no ano 70. Bom, mas de início, eu quero agradecer a sua inscrição, seus comentários, sua participação, a sua questão moral para comigo, para o seu irmão Van. Agradeça a Deus pela sua vida. Todos os irmãos e irmãs
de qualquer lugar desse país, Brasil, de qualquer lugar deste território imenso, gigantesco, aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, meus irmãos aí da Bahia, né? Meus irmãos aí de Vitória do Espírito Santo, os irmãos também, aqui o irmão Valdemir, o irmão Valdinei Pinheiro, Benoni, Carlos Graça, do Belém do Pará, né? Jandir Martins, Cícero Aguiar e todos os outros irmãos deste canal. Irmãos e irmãs, sintam-se abraçados, saudados pelo seu irmão aqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste brasileiro, quente, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas agora deu uma chuvinha, já tá voltando ao normal, né? Vamos entrar agora no período do inverno e vai dar uma melhorada para nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, a antiga dispensação estava com os seus dias contados. Isto é inegável, isto é inviolável. Isso você não pode mudar, né, o pensamento do autor. Você não pode mudar o texto, você não pode mudar o tempo, você não pode fazer isso. Então, a antiga dispensação estava com os seus dias contados. Olha esse texto aqui, Marcos capítulo 10, a partir do versículo, olha o versículo 30, eu vou voltar aqui a partir do versículo 28, para você entender melhor. Versículo 28 diz: então Pedro começou a falar, deixamos tudo para segui-lo. Aí o 29, Pedro falando com Cristo, Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, o que vai acontecer com ele ou com ela? Receberão em troca neste mundo, presta atenção aqui, igreja, neste mundo, Jesus disse, vão receber nesta era, neste mundo, nesta dispensação, vão receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição. E no mundo futuro, no mundo vindouro, olha essa palavra aqui, é desconhecida de você. Na escolinha dominical, eu não estudava sobre isso não. 28 anos eu passei lá dentro da religião evangélica. 28 anos. Eu nunca ouvi falar com propriedade de conhecimento profundo sobre isto aqui, como eu estou passando para você. No mundo futuro ou mundo vindouro. Vou falar isso daqui para frente. A gente vai ouvir muito isso aqui. E o que significa esta palavra aqui? Mundo futuro ou mundo vindouro terão a vida eterna. No mundo futuro, no mundo vindouro, terão a vida eterna. Ok? Então, eu quero... Veja só o que nós vamos comentar aqui agora. A presente era ou o presente mundo era visto, aqui mundo futuro, certo? Neste mundo aqui, ó, receberão em troca, neste mundo, ele está falando, Jesus está falando desta era, deste aion deles, é bom bem frisar isso, não a nossa, neste mundo nosso, século 21, não, do ano 2023, não, do ano 30 do primeiro século. Do ano 30 do primeiro século, Jesus disse, neste mundo, que mundo? Do ano 30, para eles, para a igreja de Pedro, de Paulo e de João e dos contemporâneos deles, ok? Então, neste mundo aqui, que também é representado como a presente era para eles, ou o presente mundo era visto, entendido por Cristo e os discípulos como um período passageiro ou transitório. Isto aqui estava passando, era transitório, estava acabando e concluiu depois de 40 anos, no final
daquela geração que Jesus disse: não passará esta geração, este mundo, este aion, esta era, esta dispensação, sem que todas as coisas, né, princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus, o reino de Cristo espiritual estabelecido para sempre, né, no ano 70. Então, isto aqui, este mundo deles, neste mundo deles, de Jesus, de Pedro, de Paulo, de João e da igreja contemporânea, era transitório. Porque você vai ver no versículo 30, ele diz, ó, e no mundo futuro, ou seja, este mundo transitório, esta era, este aion dos judeus, estava dando lugar, né, a este mundo vindouro ou o mundo futuro. Amém? Tranquilidade até aí? Muito bem. Então agora entenda isso aqui. Entenda isso aqui. A presente era, este mundo, presente era, ou presente mundo judaico ali, e também conhecido como regime de lei, estava chegando ao fim e seria sucedido pelo reino eterno do Messias, o mundo vindouro, certo? Então, este mundo aqui, presta bem atenção aqui, igreja, este mundo aqui estava dando lugar a este mundo futuro, mundo vindouro, que seria o rei. Este aqui também podemos denominá-lo como o reino eterno de Cristo Jesus. Então, o mundo vindouro, também conhecido nas Escrituras como o reino eterno de Cristo Jesus, certo? Então, este mundo aqui iria substituir este. Este estava com os dias contados e este estava aqui dando entrada. Este aqui seria eterno e é o mundo, o reino eterno de Cristo Jesus. Olha o que é que os discípulos estavam esperando já no ano 62, 65, 66. Olha o que é que eles estavam esperando já para o tempo deles lá. 2 Pedro, veja como é verdade. Aqui, ó, 2 Pedro, capítulo de número 3, isso é muito importante. Versículo 13, olha o que é que eles estavam esperando para a época deles lá. Nós, quem? Toda vez que você ouvir estes pronomes, né, você vem para cá, para o autor de quem escreveu. Você procura saber quem escreveu, que ano ele estava e para quem ele escreveu. Vamos ver isto aqui, versículo 1, olha só, olha o versículo 1. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Agora, amados, a quem Pedro está chamando de amados? Eu, você ou os irmãos da igreja lá, os judeus contemporâneos de Pedro? Então, se você vir para 1 Pedro, você vai entender isso aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Olha o que é que Pedro diz. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácias, Capadócia, Ásia e Bitínia. A quem? Aos escolhidos que vivem no presente. Pedro estava falando para os seus irmãos judeus que tinham sido refugiados, encontraram refúgio em alguns países, né, estrangeiros, ali próximo de Israel, de Jerusalém. E eles, nas perseguições, na morte de Jesus, na perseguição a Estevão, certo? A Filipe, eles se espalharam ali próximo a essas regiões aqui, ó, províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro está escrevendo para esses irmãos que estão nesta região aqui, e não nos nossos séculos, nós que estamos aqui. Não, doutor da lei, o senhor sabe disso, doutor da lei. Falem, vocês devem falar esta verdade aos seus alunos. Falem aí no YouTube.
comecem a falar a verdade. Pedro, apóstolo de Jesus. Olha em outra tradução, como é que deixa eu ver aqui, na Jeans atualizada. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, olha só, tá vendo aqui? Dispersos nas regiões do Ponto, ou seja, aqueles irmãos que fugiram, né, não aguentaram a pressão e tiveram que sair de Jerusalém, de Israel, da Judéia, e foram para os judeus que foram para essas regiões aqui, ó, Galácia, regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Amém? Tranquilidade aí? Ok? Então Pedro estava escrevendo para esses irmãos aqui. Quando ele chega no capítulo 3, aqui, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha o que ele diz? Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Beleza? Novo céu e nova terra, não literais, não esqueça isso. Eu sei que você aqui do canal, né, não pensa como pensa os religiosos, né? Nós quem? Pedro, o endereço da carta de Pedro aos irmãos judeus que fugiram para aquela região da Capadócia, da Bitínia ali, aquela região, aqueles irmãos, Pedro está escrevendo para eles e dizendo que eles estavam aguardando com grande expectativa. Imagina se esse céu e terra fosse literal. Eles tinham grande expectativa? Não, eles diziam, nós estamos aguardando com medo. Nós estamos assustados, nós estamos amedrontados, nós estamos tristes, nós estamos apavorados, porque o céu e a terra vai passar e nós vamos morrer. Olha a expressão de Pedro. Pedro, ele, aqui, no primeiro século, anos 64, 65, né? Nós, porém, aguardamos com grande expectativa. Olha o que é um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra do Apocalipse 21:1, que ele prometeu, que Jesus prometeu. O que é um novo céu e uma nova terra? Um mundo pleno de justiça, ou seja, o governo eterno de Cristo Jesus. Novo céu e nova terra era um governo eterno de Cristo Jesus, ou seja, o reino espiritual de Cristo Jesus. Isto aqui, meu irmão, acaba com o futuro, com a expectativa dos futuristas, dos teólogos futuristas, que diz, novo céu e nova terra, meu irmão, a terra vai se acabar com fogo. Pedro disse que não. Pedro não disse não. A terra que acabou com fogo foi Jerusalém. Foi o templo de Israel. Aquela sim, aquele céu e aquela terra acabaram. E Jesus criou um novo céu, uma nova terra espiritual, aonde ele, o próprio Cristo, né, vai governar com justiça. Então, este mundo vindouro estava se aproximando, estava chegando, já estava pedindo passagem. E aquele velho Aion, aquele velho mundo, né, estava sendo... eles estavam já perdendo, né, aquele mundo, se afastando, se desmanchando, chegando no seu final, né, na sua plenitude final, ok? Beleza? Tranquilo? Então, aqui eles estavam aguardando isso, Pedro e os seus irmãos. Nós aqui, doutor, pastor, nós daqui da igreja, vocês, nós, salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou explicar aqui esse nós, como é que eles falam. Salve os irmãos com a paz do Senhor, terra, aleluia, aleluia. Aí falam uns enrolados, uns enrolation. Aí diz assim, irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Olha a nossa esperança, irmão, que Deus vai trazer dos céus. É isso aqui, nós, Pedro disse nós. Pedro disse a eles, nós, eles.
do primeiro século. A igreja contemporânea que estava naquela região da Bitínia, Capadócia, né? Então Pedro disse a esses irmãos aqui, ó. Pedro se dirigiu a esses irmãos aqui, ó. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem. Eles estavam no tempo presente de Pedro, no primeiro século, anos 60, 64, que vivem como estrangeiros. Aonde? Nas províncias de Ponto, Galácia. Esses irmãos aqui, ó, que já estavam aguardando um novo céu e uma nova terra, ou seja, o governo de Cristo, o reino espiritual de Cristo Jesus no mundo vindouro. Galácia, Capadócia e Ásia e Bitínia. Então, a esses irmãos aqui, Pedro mandou eles ficarem na expectativa de que a qualquer momento iria manifestar isso aqui. Nós, agora você liga a quem Pedro está escrevendo. Porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e uma nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Bom, a presente era, né? Bom, aí vamos aqui agora. Com a pregação do Evangelho, então este mundo aqui, um novo céu e uma nova terra, este mundo, com a pregação do Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, só um momento, com o Evangelho do Reino, aqui, fica melhor aqui para o meu caderno não cair. Então, com a pregação, isso é importante o que você vai ouvir aqui agora. Com a pregação do Evangelho do Reino, no primeiro século, estava sendo anunciado o fim daquela era, o fim daquele mundo aqui, ó. Vamos voltar lá para Marcos, para a gente entender aqui, Marcos 10, 30. Este aqui, ó, o mundo futuro, aqui, ó, não só neste mundo, esta era, certo? Não só aqui, que é a mesma coisa que lá em Mateus, capítulo de número 24, se você for, vai dar no mesmo aqui, capítulo número 28, versículo 20, que diz, aqui, ó, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, até o fim desta era, deste aion, você já está professor disso, dessas palavrinhas, né? Desses nomezinhos aqui, novo tempo, nova era, aion, fim dos tempos, fim do mundo, dispensação, né? Mundo judaico. Então, com a pregação do Evangelho do Reino, pregado por Cristo, por Pedro, por Paulo, no primeiro século, estava sendo anunciado o fim daquela era, da antiga dispensação, o fim da antiga dispensação, ou antiga aliança, antigo pacto, ou o fim do regime de lei. Então, quando Cristo chegou aqui, aí você vai vir para cá, ó. Você vai vir aqui para Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que diz aqui. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus, ou seja, o Evangelho do Reino de Deus. Agora, olha o 15, olha o 15. 15. Enfim, chegou o tempo prometido. Olha só. Chegou o tempo. Enfim, chegou o tempo para eles, não para nós. Doutor, me ajude. Falem pelo menos a verdade. Somente isso. Falem a verdade. Chegou o tempo prometido. Proclamava, o reino de Deus está para o século 23, 24, 25. Não, o século 100. Doutor, falem a verdade. Doutores, falem a verdade. Então, está próximo. Para quem? Para eles, doutores. E não para nós, doutor.
Nós já estamos no novo céu e nova terra. Nós já estamos no mundo vindouro, sem fim. Estamos no reino de Cristo. Então, Jesus disse que o reino estava próximo. Arrependei-vos e crede nas boas novas ou no Evangelho. Então, isto aqui, com esta pregação, né, Jesus estava anunciando o fim daquela era, o fim daquele mundo judaico, né, o fim da antiga aliança, o fim do antigo pacto, ou o fim do regime da lei. Com a pregação do Evangelho, a lei estava ficando para trás, certo? E estava entrando o que agora? O reino de Deus. A era mosaica estava chegando no seu fim, que concluiu em 70. A antiga dispensação, certo? O antigo pacto, chegou o tempo prometido, e assim seria naquela geração. Irmãos, tudo deveria acontecer, absolutamente tudo iria acontecer naquela geração. Então, o tempo chegou, o reino de Deus estava próximo. Arrependei-vos e credes na boa nova. Agora, então, aqui estava passando a antiga aliança, o antigo pacto, a antiga dispensação, o regime de lei. Mateus 13, 39 e 40. Vamos para Mateus 13, 39 e 40. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos tinha chegado para ele. Quem disse foi Jesus, né? Embora que os doutores da lei não aceitem, certo? E não validem o que Jesus falou. Eles chamam Jesus de mentirosos, enganadores, né? Falsos profetas, os doutores da lei. A escatologia consumada diz que Jesus foi um mentiroso, foi um falso profeta. Porque Jesus disse que o reino estava próximo para eles e não para nós. Mas os doutores da lei dizem que não estava próximo para Jesus. Por quê? Porque o reino que eles falam ainda vai chegar. Ainda não tem dia marcado. Jesus marcou em 70 o dia. Não passaria aquela geração, 40 anos. E tudo aconteceu. Então, a colheita é o fim dos tempos. Fim dos tempos. Só um momento. Deixa eu pegar minha aguinha aqui de cabedelo. Tá servido? Aí você do canal, tomar uma aguinha abençoada aqui de cabedelo. Eita, água abençoada. Esse é o calor. Vamos lá. Então, capítulo 13, versículo 39, olha o 40. Então ele diz aqui, a colheita é o fim dos tempos. Isso aconteceu em 70, e tudo tem prova bíblica, prova histórica, o que você quiser, a escatologia consumada, ela lhe fornece. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Jesus disse que estaria com os discípulos até este fim aqui, ó. E interessante que os doutores da religião evangélica, a Testemunha de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia, né, os doutores, eles dizem que os discípulos estão vivos. Sim, eles dizem que os discípulos estão vivos. Por quê? Quem afirma que os discípulos estão vivos é a escatologia do futuro. Ou seja, a religião evangélica, Testemunha de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia. Eu vou voltar para cá, por causa disso aqui, ó. Olha só, 28:20. A religião evangélica diz que os discípulos de Jesus estão vivos. Porque Jesus disse aqui, ó, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, até os últimos dias, até a consumação do século, até o fim do mundo. Se este fim do mundo não chegou ainda, a religião evangélica, a Testemunha de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia afirmam categoricamente que os discípulos estão vivos. Sim ou não? Como isso aqui terminou em 70, eles estão equivocados.
enganados e mentindo. É o que eu posso dizer, não tem outra palavra, não tem outro termo, não tem outro adjetivo a não ser que estão vamos amenizar, omitindo a verdade no texto. Então o fim do tempo foi em 70, mas os teólogos, doutores da lei, dizem que como esse fim do tempo não chegou ainda, os discípulos estão vivos. Bom, voltando lá para Mateus 13, né, versículo 49, aqui, ó, e que essa antiga dispensação estava terminando, aqui, ó, assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, ok? Se eles confirmarem, né, eles se dobrarem diante desta verdade, que tudo se consumou em 70, a Bíblia confirma, a história também, ela bate em cima e diz, foi assim que aconteceu. Se eles confirmam esta verdade, meu irmão, acabou-se a escatologia do futuro. Mas não vão falar a verdade, não, hipótese nenhuma. É melhor negar e encher o bolso do que falar a verdade e você não ser mais, né, não ser mais o famoso 200, 300, 400, 500 seguidores. Deixa eu com 300, com 400, com 300 e pouco, com 500, estourando 1000, mas que fale a verdade, para que a glória seja de Deus e não minha, de Deus. Está aqui. Então, o fim dos tempos. Então, aqui, ó, os tempos. Anjos virão e separarão os perversos dos justos. Assim será no fim do século, no fim deste aion, no fim desta era, no fim deste mundo, no fim desta dispensação que ocorreu no ano 70, segundo Jesus. E também aqui, versículo Mateus 24, olha só. Mateus, Jesus cansou de falar que o mundo estava se acabando e os pastores não querem aceitar. Mateus 24, versículo 3 diz: mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. O sinal, semeion no grego, o sinal, indicou para os judeus, ele disse aqui, ó, diga-nos. Quem perguntou não foi a religião evangélica. Quem perguntou isso aqui não foi a religião católica, apostólica, romana. Quem fez a pergunta a Jesus, diga-nos, foram os adventistas, né, os doutores da lei. Não. Os testemunhas de Jeová. Não. Quem perguntou foram os discípulos. No ano 30 do primeiro século. Diga-nos quando isto tudo vai acontecer e que sinal, quando iria acontecer, e que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos. Então, a queda do templo foi o sinal da volta do juízo de Deus em 70, da volta do Filho do Homem, e o fim daquele aion, o fim da lei, o fim daquela dispensação, ou o fim daquela era mundo judaico. Tranquilidade? Tem mais. Hebreus 9, 26, olha só, Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Tudo isto, eles estavam anunciando o fim daquele aion, o fim da lei, o fim da religião, de um sistema religioso mosaico ou judaico. 9, 26. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu. Jesus apareceu em que tempo? No fim. Pleroma. No estado completo, nos dias completos, no tempo completo, Jesus apareceu ali para eles. Se você disser que o fim do mundo não acabou, você vai dizer que Jesus vai aparecer no fim desses tempos aqui. Ou seja, Jesus vai ter que nascer de Maria de novo, que é para poder aparecer aqui, no fim dos tempos. Irmãos, o fim dos tempos está chegando.
o fim dos tempos chegou. Quando você diz isso, você está dizendo Maria vai ter que nascer, Jesus vai ter que nascer. Você vai trazer toda aquela história, a antiga Jerusalém, todos aqueles personagens do ano 60, do ano 30, que aqui estava no ano 62, 64, né? Do ano 30 até 70, para que tudo aconteça. É melhor aceitar a verdade. Aceita a verdade, doutor. Pregue a verdade, doutor. Viva a verdade, doutores da lei. Então, fim dos tempos. E também, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, aqui. Então, eles estavam anunciando o fim dos tempos para eles, para o ano 70. Tudo este fim de tempo aqui, ó, era para o ano 70, foi no ano 70, ocorreu no ano 70, aconteceu no ano 70. Então, 10, versículo 11, versículo 11. Versículo 11 diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, você já sabe disso, que vivemos. Paulo e a igreja do ano 55, 56, viveram no fim, estavam no fim, né? Viveram no fim dos tempos. Então eles anunciavam que o mundo estava acabando. E o fim do mundo estava chegando em 70, ano 55, ano 56 do primeiro século. Eles já estavam anunciando que o mundo estava acabando. E é tão verdade, olha o que Jesus falou aqui. Mateus 24, versículo 14, que diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Mundo é oikomene, né? É um termo grego para o mundo, as terras, porque o domínio de Roma, as terras que Roma dominava. Aonde tinha uma terra dominada por Roma, ali era o mundo antigo. Os judeus tinham acesso, né, a essas terras. Eles poderiam morar em qualquer parte deste mundo aqui, desta terra, deste domínio de Roma, certo? Aí ele diz, então o evangelho do reino, né, seria anunciada em todo o mundo, para que todas as nações deste mundo, que todas as nações ouçam, então virá o fim. E o fim veio. E este evangelho do reino foi proclamado, foi anunciado. Eu não vou citar aqui, porque eu estou preparando, eu já tenho um estudo bom, é só você pesquisar aí, que tem que o evangelho já foi anunciado, já foi proclamado, já foi pregado em todo o mundo, certo? Depois você vê, e eu estou preparando cada vez mais, a gente vai recebendo as revelações, não de um anjo, Deus me revelou, não, da própria Bíblia, quando você lê, né, com a mente de Cristo, com o coração iluminado, aí você aprende que a escatologia é consumada, doutor. Então, beleza? Tranquilidade? Então vamos lá, vamos aqui agora. A vinda de Jesus, o Filho do Homem, em 70, veio selar, decretar e estabelecer definitivamente o fim da velha dispensação ou da velha aliança. Vou repetir, para ficar bem, não tem problema não. Às vezes tem pessoas no canal aí, alguns, né, que passam aí, escreve aí, nunca mais vem, diz assim, o senhor repete demais, o senhor fala demais, mas é porque você, meu irmão, é inteligente, você tem uma mente avançada, você é expert, você entende rápido, mas tem outros irmãozinhos, outras irmãzinhas que são mais lentos, que precisam de repetições, como Paulo mesmo disse, eu vos falo as mesmas coisas para o bem de vocês, para que gere entendimento. Então, enquanto uns estão lá na frente, outros estão vindo devagarzinho, então eu tenho que ter aqui um cuidado de não acelerar demais e também não atrasar demais, mas ser aqui, ó, sabe, na marcha que todos os intelectuais e os que estão chegando, os que vão mais lento, também possam entender, beleza? Tranquilidade? Então, a vinda de Jesus, o Filho do Homem, em 70 DC,
em 70, veio selar, decretar, estabelecer definitivamente o fim da velha dispensação. Isso aqui, ó, é a mesma disso aqui, ó. Mateus 28, 20, que diz: estou sempre com vocês até o fim da velha dispensação. Então, a vinda do Filho do Homem em 70 veio estabelecer isso. Veio decretar definitivamente o fim desta dispensação. E, ao mesmo tempo, ela deu início à nova dispensação, ou novo céu, nova terra, ou o reino eterno de Cristo Jesus, né? Também conhecido como mundo vindouro, ou séculos vindouros. Agora nós vamos entrar nesta parte, né? E o que significa mundo vindouro? O que significa século vindouro? O que significa novo céu, nova terra? Então é isso que nós vamos estudar e o que a Bíblia vai revelar sobre isto. Não é o que o pastor Van, não é o que o irmão Van, né, seu amigo, vai falar, mas é o que a Bíblia fala sobre isto, sobre mundo vindouro, século vindouro. Então, a pregação do Evangelho, do reino, as boas novas do reino, anunciada por Cristo, João Batista, Pedro, Tiago, João, eles anunciavam que o reino de Deus estava próximo. E ao anunciar o reino de Deus está próximo, eles também automaticamente estavam dizendo que o mundo vindouro estava próximo. Ou seja, tudo isto ocorreu em 70. O fim da antiga dispensação, e do fim ali já deu início à nova dispensação. O fim da antiga aliança, o fim do antigo pacto, o fim daquele aion, o fim daquela era, terminou em 70. E em 70 começou a nova dispensação, o novo pacto, a nova aliança, a nova era, o mundo vindouro. Que mais? Novo céu e nova terra, o reino estabelecido, eterno, para sempre, de Cristo Jesus. Tudo aquilo ali deu-se início no ano 70, profetizado e marcado por Cristo Jesus. Não passará esta geração sem que todas as coisas, o fim dessa dispensação, o fim desta era e o início de outra era. Tranquilidade? O início, o fim da lei e o fim das ordenanças da lei e o início e o estabelecimento completo, total da graça de Cristo Jesus. Então está aqui o mundo vindouro, os séculos vindouros, a velha dispensação estava com os dias contados, teve seu início com o nascimento de Jesus, esta velha dispensação aqui, o fim deste mundo, e o início disso aqui aconteceu, teve início mesmo, né, teve o seu anúncio do começo desta nova dispensação, da antiga dispensação, teve o seu início aqui com o nascimento de Cristo Jesus. A velha dispensação, esta aqui, ó, a velha dispensação, estava já com os dias contados, foi até 70. Que mais? A antiga dispensação mosaica, o mundo mosaico, tudo isso aqui, ó, antiga dispensação, mundo mosaico, a lei estava com seus dias contados, eram coisas abaláveis, a lei, né, as ordenanças, os 613 preceitos, mandamentos da lei, eram coisas abaláveis, foram coisas abaláveis no entendimento de Paulo, Então, como coisas abaláveis, você quer saber disto aqui? Que eram coisas abaláveis, a lei, a antiga dispensação
ela era abalável, ela teve seu início com o nascimento de Jesus, aqui ó, o nascimento de Jesus, e teve seu fim, seu término com a vinda de Jesus no fim dos tempos, no fim deste mundo, em 70. Vou contar isto melhor para você. Dá o like aí, amém? Confirma aí, ajuda teu irmãozinho, ajuda esse canalzinho a crescer, daqui da Paraíba, de Cabedelo, e compartilha com força, compartilha mesmo, compartilha aí. E outra coisa, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que tem visto este estudo, né, e não tem duvidado, está acompanhando de acordo com o que diz as Escrituras, tem veracidade, tem prova bíblica, então ajuda e se inscreva no canal para a glória de Deus. Escatologia é consumada. Jesus veio no fim desses dias. E no próximo estudo vou mostrar para você que todo esse sistema aqui, ó, mosaico, a lei era o que estava, o que continha na lei, né? O antigo pacto, a antiga aliança eram coisas abaláveis e estava prestes a terminar e terminou no ano 70. Vou contar para você no próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente.